grau verde do mundo, né? Uma população extremamente extensa, grande, são mais de 2 milhões de habitantes, 2.182.763 mil habitantes, é uma população indígena bem importante, né? Pelo IBGE são 8 mil, mas assim, a gente sabe que o IBGE é de 2010 e hoje a gente tem uma realidade bem diferente, né? A própria COPIME, né, que é a Comissão dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, ela estima mais de 30 mil indígenas, tá? Não aldeados, que vivem nas áreas urbanas da cidade de Manaus, né? Então, a gente tem 92 etnias, são 36 línguas, e a nossa cidade ela tem uma enorme extensão territorial, mais de 11 mil quilômetros quadrados. Então, assim, para vocês conhecerem, em termos de saúde, Manaus tem 56,60% de cobertura de atenção primária, né? Então, assim, a gente ainda precisa muito, claro, avançar em termos de atenção primária, mas a gente é uma grande capital que explodiu muito rápido, né, com a Zona Franca de Manaus. Então, em pouco tempo, ela se tornou já a primeira capital em termos populacionais, a maior da região norte. Então, é uma luta muito grande, a gente vem avançando na cobertura de atenção primária e estratégia de saúde da família. Hoje, a gente tem mais de 258 equipes de saúde da família distribuídas em todo o território, né, de Manaus. E ela tem uma peculiaridade, porque boa parte de Manaus ela é líquida, né, que a gente chama de territórios líquidos, né? Então, aqui para vocês é a área rural da cidade de Manaus. Se você observar, a área urbana é essa área cinza. Então, ela é bem menor em termos de extensão territorial quando a gente se compara às calhas do Rio Amazonas e Rio Negro, onde existe uma população também bem significativa, na qual a gente faz parte, a área da saúde, de levar atenção primária nessas populações que vivem nas áreas fluviais. E no meio da população da área fluvial, nós temos comunidades também indígenas, tanto no âmbito urbano, quanto também no âmbito fluvial. E aqui é a cidade, a parte urbana da cidade, né? Nós somos divididos em 4 distritos, grandes distritos de saúde, né, no âmbito da área urbana. Então, como eu falei, é muito espalhada, é uma cidade que cresceu de forma muito rápida e acelerada, com grandes áreas de vulnerabilidade social. E no meio dessas áreas estão comunidades indígenas. E aqui, talvez não dê para vocês verem, né, mas eu vou mandar todo o material, a gente conseguiu georreferenciar todas as nossas comunidades atualmente existentes indígenas. Então, hoje a gente tem mais de 30 comunidades, né, que são aglomerados de povos indígenas que vivem na área urbana. Desde 2014, a gente vem fazendo trabalho, que é o papel da atenção primária, está monitorando, acompanhando e georreferenciando essas populações. Então, cada população dessa é vinculada à unidade básica, nem sempre fica próximo, né? Como eu falei, a gente ainda tem uma baixa cobertura de atenção primária, mas isso é dinâmico, isso é um papel diário da atenção primária nesse monitoramento e nesse acompanhamento dessas comunidades indígenas. E aí veio o Covid, né? Eu acredito que muitos de vocês, aqui eu trago uma linha do tempo de Manaus, deva ter acompanhado, né? Infelizmente, Manaus, o Amazonas ficou no cenário nacional e internacional, pois vivemos aqui em abril uma explosão de casos, né? A gente sabe que esse vírus, uma das principais características dele é mesmo pressionar o sistema de saúde. Então, o nosso sistema de saúde foi extremamente pressionado, né? E desde janeiro, quando o Ministério da Saúde emitiu um estado de emergência devido, né, ao cenário internacional, a OMS, a OPAS, a gente veio começando a discutir sobre Covid, fazer o planejamento, né, montando o comitê também de enfrentamento para o Covid, um comitê interinstitucional, municipal, participamos também do comitê estadual. Já em fevereiro e março, quando aconteceu o primeiro caso, no dia 13 de março, imediatamente a gente iniciou o recesso escolar, né, justamente uma preocupação, né, de tentar começar as medidas, né, de isolamento social. Então, em março já iniciamos a partir do primeiro caso, e no decorrer dessa linha, hoje são 112 dias, né, que nós convivemos com Covid na cidade de Manaus. Foram muitas ações executadas e muitas aprendizagens também. Então, nós tivemos que reorganizar o atendimento na atenção primária. No meio desses 112 dias, entregamos serviços de saúde, porque o que nós entendíamos que nós teríamos que ampliar a cobertura, a gente conseguiu,
no meio da pandemia, ampliar equipes de saúde, ampliar atendimento. Foi quando a gente, em março, entregou 4 unidades básicas móveis, que essa aí é o nosso objeto principal aqui da experiência, onde a gente colocou nas áreas de maiores vazios assistenciais e, posteriormente, a gente foi fortalecer a saúde indígena com elas. E aí, fora outras estratégias que nós fomos desenvolvendo nesse caminhar, como telemonitoramento de casos, a vigilância sanitária muito forte em cima, né, só mesmo voltada para fiscalização, para fazer valer todos os decretos. Inauguramos mais 2 unidades de saúde de grande porte e, como acredito que os senhores sabem, o Amazonas vive um colapso na rede de saúde hospitalar. Então, infelizmente, tivemos muito óbitos, vivemos um colapso também de sepultamento, chegamos a sepultar mais de 160 pessoas num dia, né? Tivemos mais de 1.700 casos em 24 horas, quando a gente viveu o maior pico da doença aqui. Então, o município abriu em 4 dias um hospital municipal de campanha, que hoje, primeiro hospital do Brasil a ser encerrado, né? Graças a Deus. Né? Hoje a gente tem um cenário muito melhor do que há 2 meses atrás. Então, esse hospital ele foi muito significativo na pandemia, especial para a gente da atenção básica, porque a gente sabe que a gente precisa ter toda a rede, né? A rede é conectada. E ele foi um grande suporte na saúde indígena para a gente num momento mais crítico que nós vivemos do pico. E aí, por onde? A gente sempre tem uma base. Então, a gente partiu de documentos norteadores, né, seja do Ministério da Saúde, seja do Estado, tudo construído, né, juntos, do município, os planos de contingência, os guias de orientação da atenção primária, e a gente focou, quando abriu, que a gente chama muito do abril negro, né, onde foi o pico da doença, nós começamos a perder muitos indígenas. Então, nesse momento, a equipe já começou a fazer o desdobramento do plano de contingência, e aí a gente começou a trabalhar de forma muito forte a questão dos povos indígenas na área urbana de Manaus, justamente para a gente evitar, né, uma série de mortes. E aqui foi a evolução de casos, para vocês observarem um pouquinho. Tem uma curva aí, o platô, a gente chegou ali nas semanas epidemiológicas de abril e maio. Hoje a gente vê um comportamento diferente, hoje a interiorização da doença, né? O azul o número de casos aumentando no interior, e isso para Manaus é preocupante, porque a rede hospitalar que dá suporte para os municípios do interior, a alta complexidade está na capital, então a gente recebe, né, muita demanda do interior. Hoje, claro, vivemos um cenário muito diferente de algumas semanas atrás, especial abril e maio, e os óbitos também, da mesma forma como a rede hospitalar foi tensionada nesse período, né, do pico, então tivemos muitos óbitos. Hoje, Manaus, em termos de números, são mais de 28 mil casos, 1.810 óbitos, né, por Covid. E aqui, em relação, né, ao escopo desse trabalho, em relação aos povos indígenas, em termos de números, nós temos no Amazonas 2.453 casos confirmados, isso aqui dados da Fundação de Vigilância e Saúde do Estado, 105 óbitos confirmados. A gente sabe que tem muitos subregistros, é algo que a gente precisa ainda avançar muito, na qualificação, na notificação e também na detecção. Manaus apresenta 107 casos confirmados em populações indígenas e 8 óbitos confirmados. Boa parte desses óbitos foi lá em abril, né, onde a gente viveu o maior colapso, né, e o platô da doença, entre abril e maio. Então, assim, é bem complexo, porque a gente sabe que o monitoramento de casos, ele é de suma importância, né, para a gente enfrentar essa pandemia. Então, assim, a gente procurou trabalhar a integração do processo, trabalho entre as equipes de atenção e de vigilância, né, no momento que a gente se viu, ainda mais uma população que é extremamente vulnerável, a população indígena, a gente fortaleceu e fortificou nos territórios indígenas as equipes de saúde, né, por meio da unidade básica móvel e por meio também das equipes de saúde da família, dos territórios, né, adjacentes. Então, a gente fez uma articulação muito grande com as lideranças locais, é fundamental, né, quando a gente trabalha no contexto da saúde indígena, a gente ter esse link forte
com os principais líderes, né, indígenas dessas comunidades. Ampliamos muito o foco, olhar no cuidado da promoção da saúde, do falar sobre como eles podem se prevenir em relação à doença, né? Isso aí foi fundamental dentro desses territórios. Usamos também as ferramentas tecnológicas para o nosso monitoramento. Nem todos têm acesso, né, a um celular com internet, mas as principais lideranças têm, então elas tinham diretamente o telefone das equipes distritais para estarem repassando qualquer caso, né, qualquer coisa anormal em relação ao Covid nesses territórios. E o monitoramento domiciliar, né? Então, nós entramos com as equipes nesses territórios, levamos tanto a testagem rápida, quanto também a vacinação, né? Nós estávamos na campanha nacional de vacinação contra a influenza, então, buscamos alcançar o público-alvo dentro desses territórios, e buscamos fortalecer o monitoramento sistemático das informações do SUS-VE, para que a gente tivesse dados mais qualificados, né? E aí, os objetivos, né? Promover mesmo ações de saúde preventiva e assistencial de forma coordenada nos territórios de saúde no município de Manaus, né? Com vistas a fortalecer a saúde das populações indígenas vulneravelmente expostas ao Covid, organizar o atendimento, né, para o enfrentamento nas unidades de saúde móveis, porque aonde os indígenas vivem, infelizmente, são áreas muito afastadas, né, que nós não temos, na maior parte desses territórios, unidades fixas de saúde. Mas somente aquelas ações pontuais que nós temos nos nossos cronogramas não estavam sendo suficientes para o enfrentamento do Covid. Então, levamos uma estrutura maior, que ficou por mais tempo em cada território indígena, justamente para a gente fazer o rastreamento e o acompanhamento da maior parte desse território. Então, qual foi o desenho disso? Né? A gente precisava levar acesso dos serviços de forma oportuna, porque começávamos a perder, né, pessoas indígenas. Ocorreram, naquela época, inicialmente, 3 óbitos. Então, e outras coisas, o agravamento da doença neles estava sendo de forma mais severa. Então, o acolhimento também foi reforçado para a identificação, né, de possíveis situações de Covid, e a gente precisava, como eu falei, atuar de forma mais combativa nessas áreas de vulnerabilidade. E aí a gente utilizou das unidades móveis, né, unidades básicas móveis, que ficam períodos mais prolongados para adentrar nesses territórios. Né? E junto com isso a gente trabalhou fortalecimento da educação e saúde, que a gente levou equipes também de retaguarda para trabalhar isso, e a rede de apoio também é fundamental. A gente teve o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Fundo Manaus Solidária, onde a gente conseguiu fazer também a cessão de cestas básicas para essas populações, porque a gente sabe que a questão da alimentação ela é fundamental, a questão da nutrição, para reforçar a imunidade, né? Então, essa rede de apoio foi muito forte, Cáritas, os Médicos Sem Fronteira também nos ajudaram, e a ampliação da testagem, né? A gente ainda não tem, de fato, um plano aqui de testagem rápida, a gente ainda sofre muito com a falta desse insumo, a dificuldade de comprar o teste rápido, mas em especial a gente sabe que o melhor é o PCR, a gente tem essa dificuldade, mas a gente fez uma separação para a saúde indígena especial, a gente precisava ampliar a testagem nessas populações. E o monitoramento de casos confirmados e o controle do isolamento desses contatos, porque é fundamental, né? Eles compreenderem a importância daquele caso positivo se isolar, né? Ou seja, dentro da sua própria moradia ou até mesmo fora dela, né? Que isso, no contexto para ele, tem que ser muito bem trabalhado. E os eixos estratégicos, né, para a nossa ação? Foi planejar, né? Planejar mesmo para evitar essa disseminação do vírus nessas comunidades. Então, a gente trabalhou com 4 eixos: a promoção à saúde e controle da doença, a atenção, diagnóstico e suporte hospitalar, né, que aí já é a organização da rede mesmo, para dar esse suporte à saúde indígena, o acolhimento e isolamento seguro e o fortalecimento da notificação de registro. Então, basicamente, a gente entrou, como eu falei, com equipes para trabalhar a educação e saúde, para falar sobre a importância de higienização das mãos, do uso da máscara, do isolamento, né? E também o diagnóstico foi muito importante. Levar os testes rápidos foi de suma importância, porque lá a gente conseguiu, né, isolar aqueles casos positivos e com as equipes de saúde conseguimos identificar casos que necessitavam ir para a atenção hospitalar. De lá mesmo a gente já fazia, né, esse direcionamento, né? E outro ponto muito importante foi a questão da notificação e registro.
A gente vem lutando há muito tempo com o ESUS, porque não havia o campo habilitado de raça, cor e etnia. Né? Então, assim, o grupo aqui, técnico, interinstitucional, conseguiu, há 2 meses atrás, conseguimos que o Ministério habilitasse. Então, isso para a gente é uma grande vitória, porque a gente precisa, de fato, conhecer essa população. Então, hoje a gente trabalha para que eles se autodeclarem quando eles adentrem no serviço e a gente possa captar essa informação justamente para nortear, né, as ações de saúde. E aqui estão as unidades básicas de saúde móveis. Nós utilizamos ela, né, a priori elas vieram para levar acesso a serviços de saúde em áreas de vazio assistencial, mas nesse momento elas estão trabalhando, e eu acredito que vão ficar ainda de forma bem permanente ainda na saúde indígena, porque, como eu falei, são territórios distantes, territórios mais difíceis de ter acesso à saúde. Então, é uma estrutura mais qualificada, mais estruturada, né, que tem consultórios, tem gabinetes odontológicos, nós temos ultrassonografia, temos farmácia, levamos vacinação. Claro que nesse período da pandemia nós não estamos utilizando toda essa carteira de serviço, né, nós estamos direcionando mais para o atendimento ao Covid. Né? Então, nós fizemos um cronograma, todas as áreas já georreferenciadas, justamente para essas comunidades estarem recebendo a visita das unidades móveis. O controle social, como eu falei, de suma importância, é o primeiro passo que a gente faz quando a gente entra numa comunidade, né? Define com eles, né, local e como vai ser a forma de atendimento. Hoje a gente oferta atendimento à saúde indígena nas unidades básicas móveis, mas também nós temos as unidades básicas de saúde, são 28 unidades vinculadas a essas comunidades. Nós também temos as unidades fluviais, né, que vão nas 2 calhas de rio, onde também realiza o atendimento. Então, o transporte sanitário desse atendimento é feito por meio do SAMU, quando há necessidade de remoção para atenção hospitalar, né, ou então por forma de ônibus, onde os ônibus buscam, né, esses indígenas e levam até os serviços de saúde. E outro ponto super chave é a rede de apoio que a gente precisa mesmo para assegurar a nutricional e a questão também do isolamento social. E aqui são os resultados, né? É o resultado dessa vinculação da atenção primária com essas comunidades, com atendimento nessas comunidades. No período de 21 de maio a 29/6 foram 1.431 acolhimentos, 643 consultas médicas, foram 29 internações no Hospital Municipal de Campanha. Hoje ele já foi desativado, mas a gente tem ainda um hospital que tem uma ala indígena do Estado, então esses indígenas eles são atendidos na área hospitalar nesse hospital. Foram mais de 805 testes realizados, uma positividade bem elevada, 31%. E os desafios são inúmeros, né? A gente percebe que a gente está no início do processo, né? Então, é fortalecer mesmo os vínculos com a comunidade, especial com o controle social, dispor de material educativo específico, a gente precisa avançar muito nisso, ampliar a educação permanente para os nossos profissionais, incorporar o agente indígena de saúde nas comunidades, nós estamos já nesse processo, potencializar a testagem rápida, ampliar o registro dos indígenas, né, nos territórios, avançar na implantação de serviços de saúde mais sustentáveis e também trabalhar muitos aspectos culturais e as relações de subjetividades entre os trabalhadores, né, sujeitos, entre os indígenas. A gente aprende muito com eles, né? Aprende muito sobre a cultura, né, sobre a própria medicina indígena. Então, esse ponto ele é extremamente importante para essa interação. E aí, nossos parceiros, como eu falei, não se faz saúde indígena sem parceria, né? Os institucionais, que é o Fundo Manaus Solidário, a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Ministério Público Federal, né, está sendo um grande parceiro nosso, Quinto Ofício, a FUNAI. Temos também as organizações não governamentais, a Caritas, a Arquidiocese de Manaus, Pastoral Indígena, a Comissão dos Povos Indígenas, a COPIME, e os Médicos Sem Fronteira também, que nos deram suporte aí na ajuda humanitária, né, dentro dos nossos serviços. E aqui, né, eu quero, né, parabenizar e agradecer a nossa equipe do Departamento de Atenção Primária, especialmente ali os nossos colegas que atuam na saúde indígena, né, e também da unidade básica móvel. É um trabalho mesmo árduo, é um trabalho de campo, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente percebeu que foi um diferencial muito, muito grande, né? O susto que nós vivemos em abril, o que nos pressionou, o que nos colapsou, né, enquanto saúde, e nós somos muito tensionadas, o nosso próprio prefeito, é uma luta que ele tem em relação à saúde indígena e à própria questão indígena, e essa estratégia de colocar as unidades
móveis nesses territórios, elas surtiram muito efeito. A gente evitou muitas mortes ao nosso ver e ao nosso acompanhamento e monitoramento.